convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia caia de repente sobre vós. Pois este dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui reunidos nesta Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo e Primar de Teresina, vamos hoje fazer a nossa meditação, a nossa homilia, recheada de alguns aspectos que nos ajudarão a viver esse tempo que hoje se inicia. À luz daquilo que foi a meta para a qual se encaminhou todo o ano litúrgico, a consumação de todas as coisas no reino de Deus, o reino que Cristo entregará ao Pai no final dos tempos. A Igreja já vincula esta segunda vinda de Nosso Senhor para iluminar as 2 primeiras semanas do Advento. Por isso, o Evangelho de hoje, de alguma forma, nos provoca uma preparação para este momento. Então, assim começa o nosso Advento. E as 2 últimas semanas são aquelas que precedem imediatamente ao Natal. Aí sim, nós voltaremos a nossa atenção para a vinda de Nosso Senhor segundo a carne. De alguma forma, o prefácio de hoje nos ajuda a entender isso. Revestido de nossa fragilidade, ele veio a primeira vez, para oferecer-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez. Então, o prefácio está totalmente em sintonia com esse tempo litúrgico que nós estamos celebrando e oferece também elementos para a nossa meditação. Neste sentido, a Igreja em todo o mundo já respira o início do ano jubilar, que o Santo Padre abrirá no dia 24 em Roma, extensivo a todo o orbe terráqueo, ou seja, a toda a terra, a todo o mundo católico cristão, com a abertura da Porta Santa. Dias depois, nas dioceses de todo o mundo, senhores bispos também iniciarão este caminho que se prolongará por um ano, durante o qual a Igreja nos convida
práticas piedosas, a vivência da palavra de Deus, a consciência da nossa pertença a Cristo, nosso senso de eclesialidade, o sair de nós mesmos e ao encontro de tantos irmãos e irmãs que esperam de nós uma palavra de esperança. E esse jubileu da esperança nos ajudará muito a viver isso, a tomarmos consciência de nossa participação, de nosso vínculo com a Igreja. Também nesta dinâmica, a nossa paróquia em particular iniciará também em poucos dias a sua convocação primeira para a preparação para o bicentenário, com o início da preparação remota. Tudo isto preparando-nos para este momento, envolvido desta realidade da esperança, de celebrar, de louvar, de bendizer a Deus. Portanto, é um advento especialíssimo para nós, com todos os elementos teológicos, que nos proporciona, já desde agora, uma preparação especial para o nascimento do Senhor. É o tempo de conversão, de mudança de vida, de um exame de consciência. Tudo isso, a Sagrada Liturgia nos enriquece. Os paramentos roxos que os sacerdotes usam durante esse tempo nos envolve deste clima penitencial, preparando-nos para este encontro com o Senhor, preparando-nos para celebrar a sua realidade em nossa realidade de mortais, a sua divindade em nossa realidade de mortais. É isso que a Igreja nos convoca neste tempo, amados irmãos e irmãs. Vejamos agora como as leituras de hoje nos inserem neste contexto que ora iniciamos. Profecia de Jeremias, na primeira leitura, tem um forte teor messiânico, dos tempos messiânicos, e que serão assim caracterizados, conforme ele descreveu para nós. E o nome que se aplicará ao enviado de Deus é o Senhor, é nossa justiça. Aqueles sinais prefigurativos do Messias já são evidenciados ao longo da história, mas voltados para um tempo especial, tempo em que nosso Senhor armará sua tenda no coração do seu povo e o conduzirá para um tempo de graça, um tempo de redenção. O Evangelho tem assim consigo dois momentos que podem nos ajudar muito a viver esse período do Advento que iniciamos. A primeira palavra de nosso Senhor é uma palavra mais descritiva, que apontando os sinais e ao mesmo tempo realidade de temor e de tremor que todos nós viveremos, não podemos deixar que estes sinais sejam interpretados aleatoriamente, mas eles apontam para uma realidade futura, para aquilo que virá, para a nossa redenção. E aqueles que estiverem de pé, aqueles que foram os escolhidos, que trouxerem consigo a pertença a Cristo, serão tomados como os eleitos do Senhor. Já que à nossa frente, muitos nos precederam. São os santos, os grandes referenciais e animadores da nossa vida cristã. É importante essa descrição que nosso Senhor faz. Este ano nós teremos a oportunidade, como é próprio do início de um ano, de lermos o Evangelho de Lucas. Hoje iniciamos a leitura de Lucas. Lucas escreve o seu Evangelho e nos mostra Deus com uma face misericordiosa. Um Deus que é bom, um Deus que perdoa, um Deus que vai ao encontro do que estava perdido. Nós teremos a oportunidade em outros momentos de aprofundar alguns elementos
do Evangelho de São Lucas. Aqui faço neste momento apenas um aperitivo inicial para buscarmos os livros de exegese, sobretudo quando se trata de Lucas, um aprendizado mais eficaz sobre as características de seu Evangelho. Mas no segundo momento do Evangelho de hoje, Jesus nos fala de maneira exortativa a tomarmos consciência de que seremos levados pelo afã das coisas temporais a perdermos o senso, inclusive o senso do pecado. E o mundo de hoje é um excelente articulador para isso. O senso do pecado estamos nós perdendo. E aí evidencia-se, por um lado, aquilo que ele mesmo nos exorta aqui, a queda, a busca da embriaguez, os prazeres mundanos, das facilidades da vida, enfim. E dentro deste mundo de satisfação dos sentidos, aquele que nos ataca por meio dos sentidos tem um leque de possibilidades. E aí podemos ficar insensíveis diante destes sinais, para os quais o Senhor nos chama a atenção. Vivemos num mundo que requererá sempre de nós uma atenção permanente. Neste período, a Igreja nos pede uma atitude de vigilância. Nada melhor do que estarmos atentos àquilo que vai se manifestando a nós como sinal. A vigilância é postura de quem está atento, quem está preso aos pequenos detalhes, para que esta leitura que fazemos da realidade nos ajude a viver a nossa fé. Não podemos viver sem esperança. Acredito que este jubileu, cujo nome é Jubileu da Esperança, vai ajudar a viver plenamente esse período. Cristão traz consigo a esperança que é Cristo Jesus, a esperança que não decepciona. E aqui nos lembramos das palavras de Pedro: aonde iremos, Senhor? Somente vós tendes palavras de vida eterna. Quantos se nos apresentam para nos propor prosperidade, para nos propor felicidade, para nos propor uma vida de prazeres, uma vida boa, calma, tranquila. Quantos regimes, quantos sistemas apareceram na história? Quantos e quantos, socialismo, comunismo, enfim, tantos, que se pregavam a verdadeira utopia de um tempo bom que chegaria, onde todos teriam necessário para viver dignamente. Onde é que estão esses sistemas? Se a pobreza, as guerras, a ambição, o egoísmo continuam presentes no mundo de hoje. Nós, cristãos, não fixaremos a nossa esperança nestas coisas. Ai de nós, a nossa esperança é sempre Cristo. Ele não decepciona. É sempre Ele. O homem não pode dar ao homem esperança se ele mesmo é frágil. Por isso, Jesus é o Salvador do mundo. É Ele que responderá aos nossos anseios mais profundos, que vem em socorro de nossas necessidades, que nos conhece. E a Igreja, como instrumento de salvação deixada por Ele neste mundo, meio para buscarmos a nossa salvação, tem a responsabilidade de nos exortar, assim como Cristo faz nos dias atuais. Ler o seu Evangelho, interpretá-lo à luz do Espírito Santo. Que este tempo do Advento, amados irmãos e irmãs, que iniciamos, nos ajude a ter esperança, porque a nossa vida cristã é feita de esperança. A esperança das coisas mais simples às mais complexas.
Temos a esperança de ficarmos bons de uma enfermidade. Temos a esperança de que nossos filhos crescerão e darão o melhor de si para o mundo. Temos a esperança que o amanhã será melhor. Temos a esperança que o dia de amanhã trará para nós aquilo que hoje não foi possível, que o nascer do sol traga uma aurora e um tempo de paz. Temos a esperança sempre, teremos a esperança sempre, porque a nossa esperança não está circunscrita a sistema inventado por homem nenhum, por sistema nenhum. Pois bem, acredito que esta palavra inicial para o início do Advento já nos prepara e nos dá as condições para vivermos atentos ao sinal dos tempos e com esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.